nosso conteúdo, os municípios, que está na apostila de vocês, no capítulo 4. Os municípios. A gente pode entender que os municípios são regiões onde vivemos e chamamos de município as divisões territoriais que existem dentro de um estado. Nosso país, Brasil, ele é composto por diversas divisões territoriais. Dentro do nosso país nós temos os estados e dentro dos estados a gente tem os municípios e dentro dos municípios a gente tem bairros. E hoje nós vamos conhecer o conceito de municípios. O município ele é uma parte do estado que compreende as áreas urbanas e rurais. Muita gente associa cidade a município, mas na verdade a cidade só corresponde à área urbana, a área que tem lojas, casas, prédios, centros comerciais. Já a parte rural, que são sítios, fazendas, são chamadas de áreas rurais e elas não podem ser chamadas de cidade, elas são apenas parte dos municípios. Então, a região onde a gente vive, no nosso caso aqui, é Parnaíba. Parnaíba é um município porque ela é composta por área rural e área urbana. Dentro do nosso país, no Brasil, existem ao todo 5.570 municípios. Isso é uma estimativa da quantidade de municípios que existem atualmente no nosso país. Por quê? Porque assim que começou as formações dos municípios, alguns municípios eles iam crescendo e se tornando independentes, ou seja, eles eram emancipados. É como se eu tivesse dois municípios em um. Aí, a partir do momento que o primeiro município ia crescendo, ele se desmembrava e se tornava um novo município. Então, a partir dessa emancipação, surgiram novos municípios no nosso país. Aqui nós temos o mapa do Brasil divididos por regiões. Região Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e região Norte. Dentro desse mapa a gente pode ver que tem todos os estados do Brasil. E dentro desses estados nós vamos ter distribuído os municípios. Cada estado desse tem a sua diversidade de município. E aqui é o nosso estado, Piauí. Dentro dele tem vários municípios, entre eles o nosso município que é Parnaíba. Dentro de cada município, as pessoas que convivem e interagem neles, elas se aproximam de acordo com a sua cultura, de acordo com o modo em que trabalham, passeiam, se interagem. Então, os municípios, a cultura de um município ela é formada de acordo com a perspectiva da população. Então, os estados também são agrupados de acordo com os aspectos econômicos dos seus estados vizinhos e também com os aspectos culturais. Como assim, tia Kétia? O seguinte, quando a gente tem os municípios aqui, Piauí, Maranhão e Ceará, eles são municípios que fazem divisa, ou seja, estão juntinhos, um próximo do outro. Então, algumas características que tem no Maranhão, no Ceará e no Piauí são características comuns. Então, por isso que eles estão numa mesma região. Então, os municípios eles tendem a se interligar de acordo com as suas características semelhantes entre si. Em um município vivem diferentes grupos de pessoas, ou seja, diferentes comunidades. A gente já estudou sobre as comunidades tradicionais e também estudou sobre os tipos de comunidade, que eram comunidades virtuais, religiosas, familiares. Então, essas comunidades, elas vivem dentro de um município e elas se interagem. Ou seja, a gente, por exemplo, participa da comunidade familiar, da comunidade religiosa e a gente pratica algumas atividades juntos. Então, todas essas atividades, elas ajudam a compreender a importância da história de um município. Os lugares onde vivemos, estudamos, visitamos ou passeamos não foram sempre da mesma forma como são atualmente. Houve algumas transformações. À medida que o tempo vai passando, a sociedade vai evoluindo e as pessoas vão modernizando os espaços e também vão mudando as suas concepções culturais, mudando a cultura
que é passada de geração em geração. A gente pode observar com pessoas mais antigas, nossos avós, eles têm uma concepção diferente da gente acerca do município. Eles viveram em anos passados e eles observam que há muitas mudanças tanto no espaço físico de um município quanto na evolução das pessoas. E aí a gente pode observar que tanto na área rural como na área urbana dos municípios essas transformações acontecem, porque a gente pode citar a nossa cidade, com o passar dos anos ela vai evoluindo, e a área que antes era muito distante, a área rural do nosso município que era muito distante, conforme vai passando o tempo, que as casas vão aumentando na área urbana, elas tendem a chegar na área rural, ou seja, elas vão integrando esses espaços. Então, espaços que antes eram da zona rural, hoje já podem ser caracterizados como espaço da zona urbana. A formação dos municípios, como é que ela acontece? Antigamente, as pessoas elas precisavam se mudar para lugares em busca do seu sustento. E esses lugares eram os povoados, elas saíam em busca de abrigo, e aí chegar naquele local, elas procuravam locais que tinham ou mar ou rio para que ela pudesse tirar dali o seu sustento e pudesse usar do rio para lavar seus alimentos, tomar banho, beber água, além da pesca, e também precisava da água para a criação de animais e para a agricultura. Então esses povoados eram pequenos locais distantes uns dos outros em que essas pessoas habitavam. Conforme esses locais iam crescendo, eles se formavam em vilas, onde nessas vilas a gente já poderia encontrar um pequeno comércio no local, as casas um pouco mais próximas umas das outras. E quando essas vilas iam crescendo, se expandendo, elas se tornavam municípios. Esses municípios se dividiam em partes urbanas, que era a cidade, e em parte rural, que é a zona onde tem sítios e as pequenas criações de gado e outros animais. A gente tem aqui na imagem um povoado, onde as casas estão um pouco só distantes umas das outras, e uma parte da agricultura. Já aqui eu peguei essa imagem para mostrar o que seria uma vila, né? Que seriam casas um pouco mais próximas das outras e mais distantes teriam casas aos seus arredores. Então essa formação dos municípios, ela se deu a partir desse processo migratório do homem. O homem, ele desde os primórdios sempre buscou o seu sustento. E aí eles viviam antigamente como nômades, saíam de um lugar a outro em busca de alimentos. E aí, nesses locais, eles iam povoando aquela região. A gente pode citar exemplo aqui no Brasil, no período em que havia a descoberta do ouro, que as pessoas saíam em busca do ouro, e a partir dessa ida em busca do ouro, começaram a se formar os primeiros povoados e vilas, principalmente na região de Minas Gerais e do Goiás, onde era encontrado a maior parte do ouro brasileiro. As pessoas iam para aquela região, como era distante de São Paulo e do Rio de Janeiro, elas precisavam ficar naqueles locais, e lá o comércio começava a crescer, e aí possivelmente os povoados começariam a se tornar vilas e por fim chegariam a municípios. E aí esses municípios, um crescia dependendo do outro. Quando ele atingia certo desenvolvimento e população, ele se tornava um novo município. Então ele se emancipava, deixava de depender de um município e passava a se tornar um município desenvolvido. Trouxe para vocês como sugestão de atividade na página complementar, na página 192 a 194. Lá vocês vão resolver as questões desse assunto, que a gente até já estudou, só vamos fixar. E na próxima aula a gente vai dar continuidade sobre as transformações que acontecem no município. Quais são os tipos de transformações, como o município pode ser transformado, quem transforma os municípios. Até mais!